Rádio Atlan apresenta Mitos e Conspirações, quando lendas e fantasias parecem ser mais verdadeiras que a realidade que percebemos. Apresentação: Jean Val Elan. Olá, seja bem-vindo ao programa Mitos e Conspirações, aqui na Rádio Atlan. Estimamos que os assuntos que venham a ser abordados possam ampliar os nossos conhecimentos sobre alguns processos, às vezes sutis, que não se revelam tão facilmente assim diante dos nossos olhos, como também algumas organizações que existem nos subterrâneos dos poderes estabelecidos e outros nem tanto assim, e tudo que esses núcleos de poder promovem interferem na vida humana e eles próprios deturpam esses acontecimentos, tornando-os ainda mais sensacionais, ainda mais especulativos, ainda mais exagerados, com cores fortes, exatamente para que não sejam levados a sério numa operação de descrédito às possíveis conjecturas que os seres humanos que de fato usam a sua capacidade crítica às vezes costumam elaborar, e essas opiniões são taxadas de conspiração, de mitologia, de lendas e por aí vai. Então esse programa pretende passear por entre esses diversos painéis. Introduzindo o assunto, já deixo claro minha opinião, de que eu somente conheço dois tipos de pessoas que dizem que conspiração não existe: as desinformadas e os próprios conspiradores. Esses dois grupos são os que dizem: isso é história, isso é bobagem, isso é lenda, e nem sempre é, ou quase nunca é. A história se move através de motores, como qualquer maquinaria só se movimenta porque há um motor. E os motores da nossa história, até hoje, foram muito mais movidos por interesses e cores conspiratórias do que propriamente aspectos transparentes de objetivos nobres, de pessoas, de instituições ou de países. E nesses últimos anos, a opinião pública mundial teve a oportunidade de exercer o seu senso crítico e a sua razão filosófica, na medida em que certas notícias foram veiculadas na imprensa e cada um de nós pôde aplicar
as suas cotas correspondentes de senso crítico e de valores pessoais ao que veio a público, confirmando, obviamente, aí de modo inquestionável, o que antes era apenas tido como exagero, fofoca, coisa de jornal, etc. e tal. Aqui eu me refiro a dois jovens que perturbaram bastante o mundo da espionagem, o mundo das conspirações. Ambos na casa dos 20 anos de idade, o Edward Snowden, com 29, o Bradley Manning, salvo engano, com 26. Esses dois jovens balançaram de tal forma os pilares fantasmas. Eu digo fantasmas porque, como esses programas não existiam, esses pilares que davam sustentação a esses programas eram fantasmas. Mas o pior é que eles existiam. Mas esses pilares foram então abalados porque Edward Snowden e Bradley Manning forneceram, cada um dentro de um contexto de motivações particulares, esses dois jovens causaram um desconforto profundo à diplomacia mundial, mas se são tidos como bandidos pela cultura política norte-americana, para muitos que compõem o resto do mundo, são duas figuras que, mesmo tendo descumprido juramentos que fizeram, compromissos que assumiram, mas suas consciências chegaram a um ponto tal que eles romperam com tudo isso. O Bradley Manning, ele era um militar, trabalhava na unidade de inteligência lá no Iraque, as inteligências norte-americanas. Ele vazou para o Wikileaks, que é aquele site que cuida de vazamentos que interessam a opinião pública mundial, milhares de documentos oficiais, confidenciais, top secret, e ele peitou o establishment norte-americano. Faz tempo que seu nome sumiu das páginas noticiosas do mundo. Ele enfrentou um julgamento terrível. Talvez a pena de prisão perpétua seja hoje o que ele possa estar se defendendo para não ter que cumpri-la. E Edward Snowden, que acusou os Estados Unidos, basicamente. Edward Snowden trabalhou para a CIA e depois, quando saiu, ficou trabalhando para uma empresa que presta serviços à CIA. Ele acusou os Estados Unidos de acompanhar em tempo real qualquer ser humano na face da Terra,
num serviço de espionagem simplesmente mais cruel do que as próprias teorias conspiratórias, os próprios boatos, as próprias fantasias, como eram tidas algumas acusações feitas aos Estados Unidos, nesse sentido. A realidade se revelou bem pior do que a própria ficção. A coisa foi tão desagradável, os documentos liberados, as informações liberadas foram tão incontestáveis que os Estados Unidos não pôde nem mesmo dizer que aquilo não era verdade. Pela primeira vez na história, o país foi obrigado a assumir que é verdade. Aí a desculpa que os Estados Unidos deu é que eu acho fantástica, mas que também a opinião pública mundial não se sente nem quieta com esse tipo de resposta. Eu me sinto ultrajado como cidadão, mas a opinião pública mundial achou, sei lá, normal. Os Estados Unidos simplesmente reconheceu que era verdade, mas disse que não fazia aquilo com americanos, só fazia aquilo com estrangeiros, ou seja, ele não monitorava americanos, só monitorava o resto do mundo. E o resto do mundo ficou como estava e continua como sempre esteve, monitorado. E quando alguns próprios presidentes de nações latino-americanas souberam que seus telefones estavam grampeados pelos Estados Unidos, fizeram aquele discurso forte, mas apenas como carta para ser posta em mesa de negociação e trocada no futuro por aspectos de outras negociações. É assim que a diplomacia funciona. O trivial da questão é que a coisa continua, ou seja, a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, na época em que Edward Snowden liberou as informações, ficou claro que existiam dois programas de espionagem, cujo codinome era PRISM, os dois. Um que trabalhava sobre os telefones das pessoas e outro que trabalhava sobre a internet, no sentido de e-mails, de Facebook, etc. e tal. Então, Snowden provou que lá da mesinha onde trabalham os seus colegas, cada um deles, ou qualquer um deles, pode acessar em tempo real o que qualquer um de nós está fazendo, em termos de telefonia, de e-mails e de informações dispostas aí no conjunto de dados que hoje se chama Big Data, que é o conjunto de informações que cada um de nós deixa por aí, usando cartão de crédito, se hospedando aqui e acolá, entrando em um determinado prédio que pede a nossa identificação, e assim esses dois jovens conseguiram abalar o establishment norte-americano no sentido de que o mesmo foi obrigado não a negar os fatos, porque, como eu já disse, as provas eram irrefutáveis, mas a reconhecer e dar essas desculpas esfarrapadas. E assim foi feito, e assim a coisa ainda é feita. Obama nunca disse que ia acabar com isso e nem pode, porque não pode.
porque desde o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos gastou uma fortuna próxima à casa de $1 trilhão só com sistemas de segurança internos. E se era bom antes para os Estados Unidos ter um inimigo chamado União Soviética, porque ele se mantinha armado e sempre à frente da corrida armamentista, e as empresas de arma agradeciam isso, mas com o fim da União Soviética era bom que surgisse um outro inimigo e, estranhamente, o 11 de setembro produziu o terrorismo islâmico como sendo o novo inimigo. E, novamente, essa última década que se passou nas nossas vidas, na verdade, esses últimos 14 anos, as empresas de inteligência, as empresas armamentistas norte-americanas agradecem também ao terror islâmico, e a leitura dos fatos do 11 de setembro com o terror islâmico é muito complexa. Então, os Estados Unidos não pode deixar de ter esse mecanismo de espionagem, porque, na verdade, ele está tratando de sua própria segurança. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá, mas isso é uma questão de segurança deles. E qual o direito que dá, qual o direito internacional que eles têm, com base em que eles se permitem espionar fulano de tal que mora no Brasil, ou no Congo, ou na Austrália? A visão imperialista se permite tudo. E isso está presente nas páginas da história da Terra. Não é moda dos Estados Unidos. Qualquer império tem essa postura. Na verdade, na relação entre duas partes, o mais forte sempre, por cretinice psicológica, se permite explorar o mais fraco usando o que lhe for conveniente. Isso está no DNA humano. Quem criou a coisa dessa forma é que deveria explicar e responder por tudo isso. Mas paciência, são outro aspecto. A questão repousa, portanto, na tranquila decisão dos Estados Unidos em continuar espionando todo mundo devido a uma questão de segurança interna. Mas isso é assim só depois do 11 de setembro. Não, não é. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, 1945, salvo engano meu, em 1949, 50, 51 e 52, nesses anos foi discutido no âmbito do Congresso norte-americano uma lei de segurança nacional que foi depois aprovada, e essa lei diz, até hoje, que as fronteiras dos Estados Unidos estão situadas aonde estiver o interesse dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos tiverem um interesse lá no Vietnã, tiver um interesse lá na Rússia, no Brasil, no Paraguai, pela lei interna deles, eles podem mover mundos e fundos para ir atrás desse interesse, respaldados na lei interna norte-americana. Então, a Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos diz que onde existir um perigo para os Estados Unidos poderão se deslocar até esse perigo e fazer o que for conveniente. Então, essa história já vem desde os anos 60. A Guerra Fria surgiu
devido a esse tipo de lei norte-americana. A Rússia disse: ei, não, sim, não, ficou do jeito que ficou. A Rússia também sentiu-se no direito de invadir vários países com sua influência, e aí surgiu a Guerra Fria. Mas a questão é, essas histórias eram tratadas como sendo conspiratórias, e hoje parece que tudo que era conspiração é, na verdade, real. É isso mesmo. Muitas dessas questões, à exceção dessa questão da lei norte-americana, a Lei de Segurança Nacional pós-Segunda Guerra, que foi fato público sempre, muito desse resto que moveu o mundo, muito do que provocou bilhões e bilhões de dólares para a montagem de sistemas disso e daquilo com base em teorias conspiratórias ao longo da segunda metade do século XX e ao longo dessa primeira década e esses poucos anos do século XXI, o que muitos chamam de conspiração nada mais é do que o motor da história colocando os processos que funcionam, criando realidades, interferindo na realidade da vida, e muitos ainda dizem que conspiração é história para comadres. Como eu disse, na minha opinião, só os próprios conspiradores e os desinformados é que engolem esse tipo de comentário, se achando ainda, ostentando ainda aquele risinho superior, o sorriso superior, aquele riso de superioridade, né? De quem olha para uma pessoa que está falando bobagem e diz: ô bobinho, pare de falar dessas besteiras, isso não é real. Santa Simplicity. Santa ignorância. É o que eu tentei dizer aqui no meu latim barroco. O aspecto mais engraçado ou tenebroso disso tudo é que o governo norte-americano está investindo ainda mais nas tecnologias de espionagem que estão disponíveis na NSA, na Agência de Segurança Nacional. O Congresso norte-americano vota sistematicamente no aumento da dotação orçamentária para que esse mecanismo de espionagem continue. Por quê? A resposta deles é muito simples. Porque o conteúdo de informações aumenta todo dia, com a complexidade das coisas, com o crescimento dos países, com o aumento da população. Então, o PRISM, que é o tal programa da Agência de Segurança Nacional, aumentou e aumenta os seus tentáculos a cada dia, e quem achava ruim que acha, e quem acredita que isso é fantasia, que assim continue a acreditar. Mas eles continuam firmes e fortes. Eles quem? Os detentores do poder mundial, porque não é só os Estados Unidos que faz isso. Os países todos falam mal uns dos outros, mas todos eles, quando podem e têm recursos, praticam todo tipo de espionagem, desde a industrial, a militar, até outras modalidades de espionagem, eles também fazem. Satélites espiões estão sobre as nossas cabeças. Antes eram espiões humanos, agora tem satélites espiões, tem drones pequenininhos que ficam estacionados próximo a uma parede gravando o que numa certa reunião está acontecendo, ou mesmo filmando, se possível for. Ou seja,
Essa coisa talvez não tenha ainda nem começado, porque quando a nanotecnologia chegar a ser utilizada nos processos de espionagem, aí não há muita coisa a ser feita. O bom mesmo é não ter segredos. O Tancredo Neves, ex-presidente brasileiro, que sequer chegou a assumir, de fato, a sua eleição à presidência, ele dizia que só conversava política de calção de banho, sem camisa e no mar com água até o joelho, porque era a única forma de saber que não estava sendo gravado. Naquela época. Hoje em dia já tem drone submarino, pessoal. Porque no ar você vê, mas na água você não vê. Já tem drone submarino, pequenininho também. Então já tem drone disfarçado de mariposa, de mosca, de abelha. Então hoje em dia o bom é você não ter segredo. O que tiver que dizer, diga, mas sabendo que algum fantasma, algum braço do PRISM, ou seja lá, da Agência Espacial, da Agência de Segurança Nacional de algum país, está à escuta do que você, por enquanto, diz. O problema for quando estiverem à escuta daquilo que a gente pensa. Mas isso já é um outro aspecto da vida. Por enquanto, permaneçamos no lado das conspirações e dos mitos, do lado material, da realidade exterior que a gente pode, pelo menos, comprovar ou verificar. Vamos para o nosso intervalo e, na volta, continuaremos a refletir sobre mitos e conspirações. Até já. Estamos de volta com o programa Mitos e Conspirações pela nossa Rádio Atlas. Realmente, essa questão de espionagem nasceu junto com o interesse humano, os confessáveis e os inconfessáveis. E como a vida humana foi estabelecida em conflitos, o próprio progresso humano surge mais efetivo quando existe a iminência de conflito, pois que as partes crescem, procuram se melhorar para poder enfrentar o conflito, e nisso reside uma estranha dose de progresso, isso motiva o progresso. E o que nós chamamos de conspiração, muitas vezes, como já falado, é tão somente um motor que faz com que essas coisas aconteçam. Nos tempos em que estamos gravando esse programa, os conflitos entre pessoas, entre famílias, entre organizações, entre países, entre nações, são exatamente os assuntos escondidos, os assuntos que pertencem àquela cota de verdade, de mistério de cada pessoa, de cada família, de cada instituição, de cada país. Às vezes, nós queremos que essa cota de segredo dos outros venha à tona, mas nós nunca queremos que a nossa cota de segredo, aqueles segredos mais íntimos, que às vezes fazem até parte de certas conspirações que fazemos quando
pretendemos nos candidatar a um cargo, aí já começamos a conversar no sentido de ir diminuindo a autoridade de quem está no cargo, de fazer os conchavos, os acordos. Isso tudo se traveste do que chamamos de conspiração. Mas conspiração é algo que aparece pouco em imprensa com esse nome. Espionagem é um dos aspectos das conspirações, pois que espiões existem para conspirar no sentido de perceber segredos do outro lado, sejam eles militares, industriais. E por esses dias a imprensa tem divulgado que o governo britânico, 10 anos depois do envenenamento de um ex-espião russo chamado Litvinenko, que passou a ser uma espécie de refugiado no Reino Unido e ficou trabalhando com a Scotland Yard e outros setores do governo inglês, mas há 10 anos ele foi envenenado e na época ele próprio, ao se perceber envenenado, deixou uma carta dizendo que porque ele estava investigando a morte de Anna Politkovskaya na Rússia, que era um antagonista de Putin, e como também Litvinenko era uma espécie de amigo, sócio-parceiro de Boris Berezovsky, que era um grande opositor a Putin. Esse Berezovsky é um milionário que hoje está preso, provavelmente ainda esteja preso, vivo, em prisões próximas à Sibéria, mandado por Putin. Então, Litvinenko teria sido assassinado a mando de Putin, pois havia sido covardemente envenenado por 2 membros do serviço de espionagem russo, que hoje são 2 deputados na Rússia, e tudo isso mandado por Putin. Eles envenenaram com polônio 10, que é um elemento radioativo que, quando em certa dose é ministrado no organismo de alguém, seus cabelos caem, a pele começa a sofrer de doenças degenerativas, feridas, hemorragia, e por aí vai, a pessoa morre. E Litvinenko morreu há cerca de 10 anos atrás, e agora, no início do ano 2006, o governo londrino está afirmando que somente uma autoridade russa de um certo nível poderia ter liberado esse elemento polônio 210 para ser usado no assassinato, e Putin seria essa autoridade russa. Então vejam como a coisa é violenta, como o jogo é pesado. Nós estamos falando aqui de um presidente de um país, e os 2 assassinos seriam 2 deputados desse país, o assassino, o próprio presidente da República, o assassinado, um ex-espião. O quanto de conspiração existe nesse processo para que as coisas funcionem desse modo é algo impressionante. Espionagem é um dos principais instrumentos, uma das principais facetas daquilo que nós chamamos de conspiração. Afinal de contas, você espionar, isso é sinônimo de você conhecer, de você saber. E conhecimento é poder. E esse poder se expressa de muitas maneiras.
Indo agora para um outro tempo, estou me lembrando aqui da questão da espionagem na época em que Napoleão, o imperador Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, após uma série de vitórias, resolveu enfrentar o poderio militar inglês e a Batalha de Waterloo seria o ápice desse processo, o momento mais significativo. O lado que vencesse seguramente iria exercer o mando territorial. Estavam em disputas duas das grandes potências europeias da época, França e Inglaterra, e os banqueiros Rothschild, eles tinham um sistema, não é bem espionagem nos termos em que hoje nós usamos isso como sendo algo secreto. Na época não era secreto, mas a informação que eles recebiam, sim. Eles usavam-na de modo a preservar os seus interesses, e mesmo aplicando golpes. Mas a questão na época é que os Rothschilds, os banqueiros da família Rothschild, a família Rothschild era a única que tinha um serviço de espionagem, mas que era muito bem executado, muito bem arquitetado. Por quê? Porque o exército francês estava lá longe, preparando-se para enfrentar o exército inglês na Batalha de Waterloo. E os Rothschilds precisavam saber o resultado. Então, como é que eles faziam? Há diversas versões, mas uma diz que a cada dia saía um cavaleiro na direção do lugar da batalha. Então, hoje saía um, amanhã saía outro, depois de amanhã saía outro. E na medida em que esses cavaleiros iam chegando ao local, observavam os fatos, viam o que estava acontecendo, qual a tendência da batalha, quem estava ganhando, quem estava perdendo. E eles retornavam para Paris para contar, ou para onde fosse, Inglaterra. Os Rothschild estavam em todo canto. O interessante é que foi assim que os Rothschild souberam, antes de todo mundo na Europa, que Napoleão havia sido derrotado na Batalha de Waterloo. O que é que os Rothschilds fizeram? Venderam a preço de banana, bem barato, todos os títulos que eles tinham da coroa britânica. Mas como assim? Não foi a Inglaterra que ganhou? A França perdeu? Não foi essa a notícia que os banqueiros, que a família Rothschild recebeu? Como é então que venderam os títulos da coroa britânica bem baratos? Exatamente para fazer com que todos pensassem que a Inglaterra, em vez de, como de fato ganhou, a Inglaterra teria perdido a guerra e por isso os Rothschild estavam vendendo os títulos da coroa britânica bem baratos. Então, quando todo mundo soube que os Rothschilds venderam os títulos da coroa britânica a preço de banana, todo mundo que tinha títulos da coroa britânica saiu vendendo a preços mais baixos ainda. Queria se livrar do mico. Quando todo mundo vendeu, aí os Rothschilds compraram todos os títulos da coroa britânica a preço de banana, e em menos de uma semana eles conseguiram uma evolução na riqueza deles impressionante. Ou seja, eles tinham a informação, eles tinham um sistema de espionagem,
um serviço de espionagem, sabiam a informação primeiro que todo mundo, usavam essa informação do modo como queria, e foi assim que esses meninos, essa gente inocente, essa gente que não pretende enganar os outros, né, criou um mercado especulativo onde a especulação corria tão somente pelas fofocas dos desinformados, já que os informados especulavam mais outro tipo de processo, né? Não só as fofocas davam um sinal equivocado. As grandes fortunas do século XIX, vinculadas a bancos, praticamente surgiram através de eventos bem similares a esse. Tudo isso por conta da capacidade de criar motores que pudessem promover o que naquela época era difícil, ou seja, uma informação precisa e rápida sobre os fatos que estavam acontecendo. Esses fatos que estavam acontecendo moviam a política europeia, a política de cada Estado europeu, e foi assim que verdadeiros impérios financeiros, que até hoje existem, eu não sei se você que me escuta sabe ou se recorda, mas há 20 anos atrás, quando o Brasil tinha uma dívida externa monstruosa, e hoje está tendo novamente, vocês sabem quem era o banco a quem mais o Brasil devia, cerca de 20, 25 anos atrás? O Banco Rothschild. O mesmo que embaralhou a opinião das pessoas por volta do ano 1815 para ganhar mais dinheiro. Mudou as coisas? Será que a espionagem hoje em dia se expressa de outro modo, no sentido de que também não tem a menor preocupação com as pessoas, com as suas opiniões? Eu diria que piorou muito. Tanto mudou a maneira como a espionagem se processa, pois hoje, como já falamos, ela tem todo um espectro de tecnologias de ponta a serviço desse tipo de coisa. Então as conspirações ficam mais fáceis de serem empreendidas, né? Há muitas regras que existem no mundo e a gente não sabe por que elas existem, mas como elas existem há tanto tempo, a gente se acostuma e leva a vida adiante e passa a achar normal o que é tão somente comum, mas nem tudo que é comum deveria ser tido como normal. Mas nós achamos que é normal. As conspirações, muitas delas, têm essa serventia de transformar o estranho em algo normal, o impensável em algo que o nosso pensamento se acostuma, o absurdo em algo razoável. E nós vamos vivendo num mundo em que países mandam matar Osama Bin Laden, Litvinenko, e tudo isso é normal, todo mundo faz, é assim mesmo, a vida está passando e ninguém pode mudar. Como dizia David Bowie, que morreu esses dias, a Terra é azul e não há nada que eu possa fazer a respeito. É azul. Assim,
nós, seres humanos, precisamos abrir mais os nossos olhos para perceber o lado meio que oculto das coisas. Nós já falamos, essa questão oculta ela tem muitos sentidos, mas lembre-se, às vezes o ser humano se oculta atrás até das próprias palavras, para poder melhor conspirar. Ele se oculta atrás de um sorriso, quando alguém é falso e expressa um sorriso, engana durante algum tempo, alguns ou muita gente, ou durante muito tempo. Um discurso bonito de um político, um discurso bonito de um farsante, funciona também quanto um discurso político, se bem feito, de uma pessoa honesta. Então, o discurso pode ser tão somente uma faceta, mas nós temos que aprender a ler os fatos, observá-los, analisá-los. E os fatos não falam, não no sentido de verbalizar expressões que os nossos ouvidos escutem, mas eles falam silenciosamente por eles mesmos. Mas se nós perdermos a capacidade de ler, de observar, de termos uma atitude crítica em relação ao que está acontecendo diante do nosso nariz, aí fica fácil para os conspiradores de sempre manipularem a opinião pública do mundo, manipularem as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a nossa atenção vai para certas notícias, e quando estamos todos observando o último apelo da mídia, em que todo mundo está preocupado com fulaninho ou com beltrano, outras coisas estão acontecendo. E nós nem vemos. As conspirações fazem isso muito bem. Elas pegam qualquer fato que emocione um país, tratam disso durante 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos na mídia. Aí você fica o tempo inteiro observando aquilo e outros eventos importantes acontecem e, obviamente, a mídia não dá. Precisamos abrir o olho. Precisamos interagir mais com o que se passa ao nosso redor no mundo. O nosso programa Mitos e Conspirações procura semear a sua curiosidade, a sua reflexão em torno dessas histórias interessantes que têm pontuado o nosso lento evoluir, a nossa lenta evolução, na tentativa de construirmos dias melhores para a humanidade da qual estamos inseridos. Por agora é o que estamos convidando você a refletir sobre a questão das espionagens, dos espiões, das forças nacionais por trás dessas espionagens, por trás dessas conspirações, e que mais eventos que possam nos trazer luzes sobre como essas coisas funcionam possam acontecer, ainda que a custo da sensibilidade daqueles que resolvem abrir a boca, aqueles que resolvem se expor e de alguma forma assumir o ônus de que estavam fazendo isso ou aquilo, mas dentro de um trabalho que julgavam
razoável a princípio, mas depois, vendo os reais objetivos daquilo, se arrependeram e estão abrindo o bico, estão abrindo a boca, revelando aspectos que incomodam. Nesse sentido, precisamos que mais seres humanos possam ser leais, não só com o salário que recebe, mas se esse salário torna-se incômodo, antes de vender a sua alma, é melhor deixar de receber o salário e fazer certas denúncias. Essas denúncias ajudam ao crescimento do senso crítico, da maioridade emocional de humanidade que ainda é muito infantil em alguns aspectos da sua vida, como um rebanho aqui na Terra, em que alguns facilmente manipulam para aqui ou para acolá. Quando o nosso senso crítico está desperto, fica mais difícil essa manipulação. E as conspirações são os melhores motores que, quando postos para funcionar, eles tentam manipular o rebanho humano sempre com um interesse inconfessável nesse ou naquele sentido, nessa ou naquela direção. Pense nisso. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, sempre nesse horário, sempre aqui na Rádio Atlas. Até lá, até breve. Você ouviu Mitos e Conspirações, quando lendas e fantasias parecem ser mais verdadeiras que a realidade que percebemos. Apresentação: Jean Val Elan.